comentou desse aumento de casos, né, por conta do mundo moderno, né, a gente percebe, principalmente aqui em São Paulo, essa loucura, assim, né, a globalização, é tudo para ontem, as pessoas estão sempre correndo. Houve um aumento, então, de casos de burnout, de depressão, de ansiedade e tal. Só que eu percebo, por exemplo, isso eu queria uma resposta dos dois e tal, o que que vocês acham disso? Porque eu percebo um movimento jovem na internet é coisa de jovem, entendeu? O jovem, ele tem que acabar. O Porque o mais jovem, rápido possível. entendeu? Aí o jovem é aquela coisa do, o sad boy, é o jovenzinho que é o depresso, o jovenzinho deprê, entendeu? E ele fala, estou com depressão, e não sei o quê, porque é cool ser Inclusive, eles gostam desses entendeu? apelidinhos. Aí é cool, Tipo eu deprê, fico chorando fibro. no meu quarto, entendeu? Então, tipo, cara, porque falam muito da depressão, a depressão é a doença do século. É. É mesmo, e tipo, é tão comum assim, qualquer jovem hoje em dia de classe média é depressivo, como é Ele que já deu a funciona isso? resposta que ele tá... Entendeu? Como é Que que é funciona fibro? isso? Fibro de fibromialgia. Ah, tá. Narco de narcolepsia. Eles falam, não, que eu tenho narco. Gente, narco pra mim é um seriado, né? Narcolepsia, pro. Fala, meu Deus, essa Meu geração. Deus. Dando apelido pra doença, tá perdido. Vai pegando carinho pelo Eles dente. escolhem, Mas como é que tá escolhem esse doença como cenário? escolhe, sei lá, Pokémon, entendeu? É. Tipo, eu quero esse aqui é legal, eu quero burnout aqui pra mim. Como é que funciona isso? Vocês percebem que tá meio banalizado isso? Total. Tem um hiperdiagnóstico, na minha visão, porque estão diagnosticando sofrimento. A adolescência é uma fase que a gente tem certos sofrimentos, mas isso é amplificado, né? E aí, né, vira doença. Até porque se for uma doença, tem tratamento com um remédio, né? Então, às vezes, até o meio familiar incentiva isso. Psiquiatria infantil acontece muito isso. Meu filho não para. Às vezes a mãe torce, né, pra ter TDAH e poder tomar um remédio que aquilo vai solucionar. Não vai. Agora manda dormir bem, tirar a tela. Não, aí não. Entende? Então, assim, eu acho que acontece muito isso. E fora que eles são muito sugestionáveis, né? Eles veem uma coisa, aquilo já começa a sentir, né? Fala, não tá doendo teu pé, não? A pessoa, parece que tá, né? Já começa a sentir. Então, tem muito acesso. E aí, aquilo que a gente tá falando que é normal, um dia fica mais triste e tal. Pronto, já doentiza as coisas, né? E vira uma doença favorita, né? E isso acaba escamoteando as doenças reais, que Exato. certamente existem, né? Isso pra mim é o pior de tudo, assim, você glamorizar uma doença séria e aí as pessoas que realmente precisam ficam de fora, né? Mas se esses que glamorizam encontrarem um bom profissional, eles vão ter a resposta. Um bom profissional consegue identificar o que é esse exagero, essa glamorização e o que de fato é um quadro. Mas se a gente for ampliar a discussão para a parte cultural, realmente as pessoas estão com a incapacidade de lidar com sofrimento e frustração que é absurda, né? Essa geração anterior, com a melhor das intenções, sem querer aqui jogar a culpa para eles, mas com a melhor das Não, pode intenções, jogar, pode jogar. eles, inclusive até, já que é para jogar, a Organização Mundial da Saúde, o que é saúde? É um bem-estar físico, psico e social, né? Então, assim, é o céu na terra, assim, né? Pra você ter. Você não pode ter problema, senão é doença. E aí é o grande problema, porque quando você tira o eixo moral da história, né? Vai ter choro e ranger de dentes agora na comunidade científica. Quando você tira o eixo moral da história, você fica só com a matéria. Então, tudo vai ser doença, né? A gente teve uma série aí da Netflix agora sobre um psicopata e, literalmente, tinha tudo que precisa pra maldade, né? Assim, tinha sequestro, estupro, necrofilia, assassinato, A galera venerando canibalismo. o cara. Ai, doutor, não consegui sentir raiva do cara. Porque ele era um doente. Opa, nananina não. Ele tinha intelecto preservado e a plena capacidade de identificar que o que ele estava fazendo era errado. E que viola direitos básicos, direito à vida e liberdade do outro. Então, quando você tira a dimensão moral da história, você deixa as pessoas sem recurso de imaginário para identificar uma coisa que está na frente delas ali. Então, em outra escala, isso acontece também em relação a sofrimento versus doença. Então, assim, se eu tô numa adolescência, numa fase de adaptação, foi me passado a ideia de que eu tenho que estar pleno sempre, o tempo inteiro, e qualquer dificuldade que eu tenho,
o mundo tem a obrigação de se configurar perfeitamente na minha frente, com uma via para eu passar, eu vou começar a achar que eu tô triste o tempo inteiro, que eu tô mal o tempo inteiro. Então, tira essa capacidade da resiliência, né? Mas eu tava falando da geração, que foi aquela geração assim, meu filho não vai passar por nada que eu passei. Uhum. E aí dá tudo de mão beijada pro filho. Uhum. Mal sabendo eles que essa geração foi mais forte justamente porque não teve Porque o tudo que... mertiolate ardia, pô. É. Exatamente.